Olá, ouvintes. Hoje, eu, Leonardo, do primeiro ano do curso de Medicina da Unesp de Botucatu, e meus colegas. Olá, ouvintes. Eu, Larissa Cassiano, da Unesp de Botucatu, estudante de enfermagem. Oi, eu sou o Gustavo, estudante do primeiro ano de Medicina da Unesp de Botucatu. Olá, meu nome é Ian Vilas Boas, eu sou do primeiro ano de Medicina. Olá, eu sou a Jennifer, estudante do curso de Nutrição no primeiro ano da Unesp de Botucatu. Trataremos então sobre um tema muito relevante às carreiras de médicos, enfermeiros e nutricionistas, e a importância do estudo do território na formação desses profissionais. Um estudo que demanda experiência, mas que sem dúvida tem a contribuir na construção de cada um dos profissionais de saúde. Para tanto, a aluna Ana, do segundo ano de enfermagem, está aqui conosco para enriquecer ainda mais a discussão sobre o tema. Olá, Ana, muito bem-vinda e a gente já agradece a sua colaboração. Oi, gente, boa tarde. Queria agradecer pelo convite. Estou muito contente de vocês terem me chamado. A gente agradece. Bom, Ana, vamos começar então. Na sua condição de estudante, aproveitando do seu conhecimento de experiência, ter contato com o território a ensinou de alguma forma enquanto futura profissional da saúde? Então, gente, o contato com o território, ele conseguiu me proporcionar uma ampliação mesmo da minha visão sobre o que de fato é saúde, porque eu passei a entender que para eu conseguir entender a vida do paciente, eu preciso saber como que funciona o território que esse paciente está inserido. Então, eu preciso saber se, por exemplo, para o seu João lá, que tem hipertensão arterial e tem que fazer caminhada, eu preciso ver se tem algum lugar ali no território que possibilite ele fazer caminhada, porque a gente precisa entender que o paciente, ele vive ali no território. E a gente, como futuros profissionais de saúde, né, a gente tem que entender que quando a gente procura as vulnerabilidades e as potencialidades também, né, do território, a gente consegue propor uma estratégia, né, para esse seu João e para todos os outros pacientes que sejam de fato aplicáveis na vida dele. Então, acho que o território, ele conseguiu me proporcionar, né, a reflexão de que a saúde, ela não é só prescrever alguma coisa e deixar o paciente se virar. A gente, né, nós como estudantes e futuros profissionais, a gente tem sim, né, que assumir a responsabilidade de incluir alguma coisa que seja de fato aplicável na vida desse paciente, que ele consiga realizar e consiga, assim, obter uma melhor qualidade de vida, né? Então, o território conseguiu me ampliar, né? Tanto pessoalmente falando, quanto no quesito da faculdade mesmo, né? Que a gente começa a enxergar, então, esses detalhes de uma forma diferente e começa a relacionar isso na intervenção que a gente pode fazer. Iana, em sua experiência no território, você observou algum exemplo de como um bom conhecimento acerca desse território por parte de algum profissional da saúde que trabalhava lá na unidade proporcionou a criação de certos laços mais próximos com pacientes a fim de estabelecer uma relação de confiança, né? E, por consequência, contribuir para um melhor andamento de certo tratamento? Com certeza, com certeza. Quando a gente conhece o território que o paciente está inserido, que a gente está inserido, a gente consegue, então, conversar com ele e entender mais sobre a vida dele, né? Porque quando a gente conhece o território, a gente conhece também uma parte da vida dele. Então, a gente fica sabendo, por exemplo, o que ele vai fazer no final de semana dele lá no território. Se tem coisa para ele fazer no final de semana dele lá no território. Então, ele está mantendo a saúde mental dele, ele está conseguindo ter acesso, né, a esse tipo de coisa. E falando até de uma experiência pessoal, né, eu consegui presenciar isso nas minhas próprias visitas domiciliares. A família que eu acompanho, que ela é a mesma até hoje, e eles adoram, assim, conversar sobre para onde eles vão, eles adoram falar de pontos ali no território que fazem diferença na vida deles, o que eles fazem, para onde eles vão. Então, é muito legal, né, a gente vê que aproxima, né, a gente consegue criar um laço entendendo mais sobre a vida deles. A gente consegue criar uma intimidade. E, inclusive, né, foi até engraçado que em uma das minhas visitas, né, falando sobre o território, eu consegui até descobrir o motivo de uma patologia, né, que estava no prontuário da paciente que eu estava acompanhando. Então, é muito interessante, sim, né? A gente consegue ligar muita coisa e entender muito sobre a vida daquela pessoa. Ana, com o estudo do território, você conseguiu, junto com o seu grupo, fazer alguma proposta de intervenção para alguma problemática presente ali? Sim, a gente fez. Bom, na verdade, né, é até um pouco dolorido falar dessa intervenção para a gente. Por quê, né?
porque no início a gente pensou em reformar a horta comunitária lá do bairro. Porque o senhor que cuidava da horta, a gente já tinha conversado com ele, né? Já tinha visitado, e ele contou que ele tinha perdido a esposa. Então ele estava com alguns problemas de saúde, estava com muitas questões pessoais, né, emocionais que estavam interferindo. E aí, por conta disso, ele acabou não conseguindo mais cuidar da horta. Então, foi um combo assim, de problemas, né, que aconteceram que fez com que ele se afastasse. E aí a horta acabou sendo fechada e a gente não conseguiu colocar em prática a nossa ideia de reformar aquela horta, né? E é Nossa, triste, que porque a gente triste. Sim, a gente super preparou, sabe? Mas acabou não dando certo. Mas o que a gente fez também foi ótimo, assim. A gente foi lá na unidade e a gente preparou um momento para conversar com os pacientes que estavam lá sobre hipertensão arterial. Por que hipertensão arterial? Porque é uma das doenças mais incidentes lá no município, né, de Botucatu. Inclusive, gente, isso é uma outra coisa que eu queria comentar, que muitas vezes, como profissionais, estudantes de saúde, a gente acaba vendo alguns tipos de intervenção para coisas que não são de fato uma demanda, né? Não é uma necessidade verdadeira da população. E aí a gente acaba agindo super achando que está ajudando, mas na verdade a gente não está mudando nada ou está até piorando. E quando a gente parte de uma necessidade de verdade, então a gente viu lá, a hipertensão arterial é uma doença que acontece muito, então a gente precisa falar sobre ela, né? Aí a gente foi lá na unidade, conseguiu reunir então os pacientes e conversar sobre a hipertensão arterial, falar o porquê, o que é, como lidar, estratégias, né? E conseguir propor também mudanças, né? Não mudanças, mas assim, estratégias mesmo que consigam melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então a gente conseguiu intervir sim, não como a gente estava planejando, mas também de uma maneira muito legal. Ana, sabemos que a integração entre as unidades de saúde e outras instituições sociais existentes no território, como creches, igrejas, centros terapêuticos, entre outras, é essencial para a integralidade do cuidado, o que aumenta a eficácia de diversos tratamentos. Como o estudo do território propiciou o conhecimento acerca da existência dessas outras instituições e a posterior implementação dessa integração no cotidiano da unidade? Então, gente, é um pouquinho sobre aquilo que eu estava comentando. Quando a gente conhece o território, a gente consegue incluir esse território no cuidado do paciente. Dificilmente, né, os pacientes eles têm um problema espontaneamente, assim, sabe, gerado do nada. Geralmente a gente consegue identificar, né, na saúde da família principalmente, que os problemas eles vêm por causa de alguma coisa no cotidiano desse paciente. Então, algum fator que ele está passando na vida dele e tudo mais. Então, assim, é fundamental que a gente consiga conhecer, né, esses serviços para poder oferecer para esse paciente o cuidado que ele precisa, a atenção interprofissional que ele precisa, porque dificilmente também ele vai precisar só, por exemplo, do enfermeiro, ou só do médico, ou só do nutricionista. Geralmente eles precisam de um auxílio que seja integrado ali, eles precisam de várias perspectivas de cuidado para conseguir, de fato, né, aderir a um tratamento e tudo mais. Então, a gente conhecendo, né, esses serviços faz toda a diferença, toda a diferença. Ana, sabe-se que as ações de cuidado não consistem apenas em tratar os casos de doença, mas também em preveni-los. Como que o conhecimento do território nos auxilia nas ações de prevenção? Então, gente, nas ações de prevenção, a gente consegue conhecer a realidade ali daquele paciente, né? E aí, a partir disso, a gente consegue, então, agir, né? A gente consegue atuar levando em conta aquilo que a gente pode fazer, né? Então, por exemplo, se a gente vê que muitas crianças estão chegando apresentando determinada patologia, a gente vai lá e a gente consegue intervir antes que outras crianças comecem a apresentar aquilo. Então, assim, na saúde da família, a prevenção é uma coisa que faz muito, assim, faz muita diferença, né? Não só na saúde da família, em vários âmbitos, né? Sempre que a gente fala de saúde, a gente fala de prevenção, mas na saúde da família isso é muito nítido, né? A gente consegue prevenir os problemas antes deles acontecerem, prestando atenção na realidade dessa pessoa e conhecendo mesmo o que está acontecendo naquele território, o que as pessoas, mais está fazendo elas adoecerem, e aí propor estratégias em cima disso. Então, por exemplo, a hipertensão arterial que a gente fez, né, como intervenção, a gente estava falando para pacientes com hipertensão arterial e a gente também estava falando para pacientes que podem evitar a hipertensão arterial. Acho que, assim, é uma das nossas principais tarefas, falar sobre prevenção. A minha pergunta é, considerando todo o aprendizado adquirido durante a sua experiência no território, como vivem as pessoas, como elas se relacionam e afins, em que aspectos diagnósticos, terapêuticos e prognósticos você acredita que esse conhecimento será útil quando você começar a atuar profissionalmente? Então, gente, eu acho que eu vou conseguir colocar em prática, talvez, né? Ou pelo menos vou tentar tudo isso que a gente conversou aqui, assim, né?
Bom, falando em diagnóstico, eu acho que conhecendo o território, a gente consegue, então, conhecer um pouco mais sobre a vida do paciente e dessa forma a gente consegue entender, né, o que foi capaz de adoecer ele. E, por exemplo, uma senhora, Dona Maria, chegou na unidade porque ela tentou suicídio 3 vezes. E a gente vê, né, começa a analisar a vida dela e ela é uma senhora que mora sozinha, que não consegue se locomover para longe e lá no território não tem nada para ela fazer de lazer. Então, assim, né, a partir disso a gente consegue entender um dos motivos que levou ela a adoecer mentalmente. E como? Foi só pela presença dela lá na unidade, falando do sintoma? Não. Foi conversando com ela, né, e entendendo, assim, um pouquinho mais sobre a vida dela. E também pelo conhecimento do território, né. Falando terapeuticamente, a gente vai conseguir saber, né, onde o paciente ele pode recorrer no território para as demandas que ele tem. Então, essa Dona Maria, por exemplo, ela poderia frequentar ambientes que tratassem mais de perto, assim, as questões de saúde mental. Conhecendo aonde existe o serviço, ela pode usar o serviço. O último, né, que fala do prognóstico, eu acho que quando a gente consegue acompanhar, né, esse uso do território para o tratamento e identificar se está dando certo, e aí, se estiver dando certo, continua, perfeito. Ou então identificar se está dando errado, e aí, se estiver dando errado, a gente vai e altera o tratamento. Então, acompanhando mais de perto, a gente consegue ter um prognóstico melhor, né, para o paciente e tudo mais. E conhecendo o território influencia muito nisso, né, porque o território vai influenciar nesse tratamento e, consequentemente, no prognóstico. Muito interessante. Chegamos ao fim desse encontro. Queremos agradecer muito pela sua participação, Ana. Você com certeza deixou claro, pela sua experiência, quão é relevante esse conhecimento sobre o território, para que a gente, como profissional de saúde, médicos, enfermeiros e nutricionistas, possamos ser mais capacitados às demandas da população. Esperamos que volte mais vezes. Muito, muito obrigada, gente. Eu adorei participar, conversar um pouquinho. Para o que vocês precisarem, eu estou disponível, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, Ana, pela sua disponibilidade, pelas suas respostas. Foi muito bom ter você aqui conosco. Que bom, que bom. Toda oportunidade que a gente tem de conseguir compartilhar, né, conhecimento, trocar figurinha, acho que é super válido. E a vocês, ouvintes, esperamos que tenham gostado e até a próxima.